A Galeria do Parque, em Vila Nova da Barquinha, está a receber a exposição A Memória da Água, de Cristina Ataíde. A inauguração já foi feita e mereceu a presença de várias pessoas, desde logo ligadas ao panorama cultural, para além de eleitos locais, entre outros. Foi nessa ocasião que Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, deu as boas-vindas à autora, recordando que Cristina Ataíde tem uma escultura no Parque de Almorol. E, de facto, esta exposição tem muito a ver, e eu disse isso no Centro Cultural, com o espírito do lugar. Espírito do lugar porque é aqui, precisamente, que começam os descobrimentos. Em 1415, com Gonçalo Velho, o homem que descobriu, nomeadamente, a Ilha de Santa Maria e a Ilha de São Jorge, nos Açores. É aqui que ele é comendador de Almorol. É aqui que, depois da alteração do curso do Rio Tejo, em meados do século XVI, pelo Príncipe de Luís, o rio corrido do outro lado, passou para estas bandas, e já lá vamos, nomeadamente, explicar aqui alguns acontecimentos, nomeadamente da margem norte. Como disse também o artista, a questão da colocação das chamadas os homens práticos e inteligentes, do termo Coimbra, que vieram suster, nomeadamente, e preservar a Quinta da Cardiga, porque senão, objetivamente, ela, devido às suas cheias, às recorrentes cheias do Tejo, pedrosas, antes da criação das barragens, objetivamente tinha provocado danos, nomeadamente em toda a terra fértil, nateiros que iam daqui até à Cardiga, até à Gulgã, e de facto são isto, ou seja, é a questão do barco. A Braquinha é uma terra de marítimos, aliás, os levantamentos do século XVII e século XVIII implica que metade da população vivia do mar e do rio e para o rio, não era só pescadores, vinham já do tempo dos avieiros, ou seja, quando se vinham deslocar da viradaria para aqui para pescar, a fugir às águas poderosas dos mares, e aqui procuravam o seu sustento, mas também o transporte, o gelo, que era consumido nas cortes, era aqui que era embarcado, vinha da Serra da Lousã, vinham aqui, para terem uma noção do tráfego fluvial, tínhamos 230 mil carros de bois por ano. Este edifício está aqui, foi construído com um imposto taxado sobre os carros de bois. Ou seja, estamos, para ser sintético, se não estamos aqui a conversar muito tempo, é de tem muito a ver com o espírito do lugar. Temos os remos, temos a vara. Aliás, eu, a semana passada, dei uma imagem à Cristina, que ainda conseguimos ver pessoas a manobrar a vara, que é uma arte e de que sobremaneira, porque se consegue, no fundo, navegar só através da vara no fundo do rio. E, de facto, é um privilégio, muito grato. Esta, de facto, é uma exposição que tem a ver com o sentimento, tem a ver com a nossa terra e tem a ver essencialmente com as nossas raízes. Por isso, o meu eterno bem-aja. João Pinheiranda, curador da exposição, fez uma abordagem mais concreta ao conjunto de trabalhos que estão agora expostos na Galeria do Parque. Fundamentalmente, esta ideia da tradição e da memória que está presente nesta exposição, e de que eu aproveitei, tive um momento de iluminação para lhe dar o título Memória da Água. É a memória desta água que passa aqui, mas também do Amazonas, que está ali reproduzido naquele vídeo, não é? E como o Chico Buarque disse que o Amazonas, numa pororoca, desaguava no Tejo, também pode ser que essa ligação transatlântica aqui esteja presente, e é muito interessante que o possa estar. Não é um trabalho de residência, mas poderia ter sido um trabalho de residência. No entanto, a Cristina tem uma casa aqui perto, conhece bem a região e, isto por um lado, portanto o espírito do lugar não está longe, apanhou muito bem o espírito do lugar muito rapidamente, e o trabalho dela já tem esta memória anterior. Portanto, não há nenhuma artificialização nesta aproximação à temática da água. Há, sim, um aproveitamento muito interessante de alguns elementos encontrados no local, encontrados nas margens do rio, ou nas mãos dos homens que trabalham nas margens do rio. Aí é a questão das varas de que o Presidente falou, ou alguns pedaços de madeira trabalhados autonomamente pela natureza, apodrecidos e debaixo da água, e que a nossa olhar contemporâneo, aos quais o nosso olhar contemporâneo dá um valor estético
e transforma em esculturas ou em objetos escultóricos qualquer coisa que muitas pessoas dariam um pontapé e deitavam fora ou olhavam sem interesse, e nós começamos a fazer associações estéticas. É um bocadinho isso que aqui temos, é a transformação de uma coisa real, que é a dureza da vida no Rio, seja no Amazonas, ou no Rio Negro e no Amazonas, seja... Não, Solimão. Bom, enfim, de qualquer maneira vai tudo dar ao Amazonas. Eu acho que me precipitei Não, mas é mesmo. Seja a dureza da vida no Tejo, mas os artistas servem e as pessoas que escrevem e que olham o mundo de uma maneira esteticizada, servem para nos libertar desse peso e nos transformar isso em qualquer outra coisa. Estava a dizer, quer dizer, a violência que é a dureza, e a água também tem dureza, como todos sabemos, a dureza que é a vida do homem que vai com a vara a guiar a sua barca. E elas ali estão a voar, não é? E transformadas num objeto que já saiu da sua realidade material para se transformar em qualquer coisa que nos leva para outras viagens, não é? Assim como esta canoa, que é uma estrutura de uma canoa e que não é uma canoa de trabalho, uma canoa de desporto ou de competição, não sei bem, eu acho que é de desporto, mas que aqui acaba por simbolizar todas as navegações possíveis e imaginárias, provavelmente desde o início que referiu do descobridor português ou do navegador português, até às pessoas que agora transformam a vida do Rio numa solução, numa vivência de lazer e de prazer, enfim, que é a continuação dessas coisas todas, que também tem a ver com a alteração dos ciclos económicos e da vida social. E, portanto, esta exposição, ainda com uma fuga para o céu, porque temos aqui uma série de imaginárias constelações, não é? E sabendo nós que a água serve muito especificamente para refletir o céu, entre outras coisas, temos esse balanço entre o céu e a água e com a terra também à vista. E eu acho que a Cristina tem sempre esta capacidade de trabalhar as coisas do ponto de vista poético e sem esquecer a parte material dos objetos, não é? E há sempre, por um lado, fundamentalmente ela é escultora, não é? Mas sabemos que o desenho é um dos instrumentos fundamentais dos escultores e, portanto, neste balanço entre o desenho e a escultura, entre a matéria dura que se deve transformar, que seja a pedra, ou seja o ferro, ou seja a madeira, e o papel que se colore e que se risca, ela domina muito bem essas coisas todas. E por isso aqui estamos, em mais uma destas exposições, que a Fundação EDP vai patrocinando e que espero que continue a desenvolver e a aprofundar, e nos meses que se aproximam, continuando o projeto que nós temos delineado. A fechar a sessão, nota para as palavras de Cristina Ataída, autora da exposição, que fundamentou as obras agora expostas, considerando que as mesmas têm uma necessária ligação ao concelho de Vila Nova da Barquinha. Eu, quando faço uma exposição, gosto sempre de fazer uma exposição relacionada com o lugar onde estou. Não me apetece trazer peças que fiz algures e que não têm relação com o lugar. E obviamente eu já conhecia muito bem a Barquinha, já cá tinha passado há muitos anos atrás, quando desci o rio, e tinha dormido no meio da praça, dentro de uma Combicamp, que foi muito interessante essa minha madrugada no meio do nevoeiro, que não consigo esquecer. E também toda a experiência que eu tive ao fazer a escultura pública que está neste maravilhoso jardim, que eu acho que vocês têm que visitar. Quem não conhece tem que ir dar uma volta ao parque, que tem, além de ser maravilhoso, porque está encostado ao Tejo,
têm também ótimas esculturas. Sobre este trabalho, eu tinha que pôr peças que se relacionassem muito fortemente com o rio, e dado que tive há muito pouco tempo na Amazónia, onde realmente andar naqueles rios é maravilhoso, e quis fazer este confronto entre o Rio Tejo e o Rio Negro, e todas as peças que estão aqui têm de alguma maneira uma relação com esse rio, ou porque foram trabalhadas pelo rio, ou porque trabalharam no rio, que é aquelas varas de remar, em que o próprio barqueiro me deu as suas varas, as varas com que ele ainda trabalhava. Portanto, são varas com memória, que serviram realmente, não são peças decorativas, são peças que têm uma memória muito específica e que foram dadas de uma maneira muito generosa. Para mim são linhas, é um desenho que está na parede, e todas estas formas que foram trabalhadas pelo rio também são formas, são esculturas, mas são esculturas que não fui eu que fiz, foi o rio que fez, assim como estes remos, que são os remos de bateira e que são mesmo aqui, que trabalham aqui no Rio Tejo. Esta canoa também foi-me dada por uns amigos maravilhosos que estão por aqui e que realmente para mim é uma memória, é um símbolo da estrutura, da alma do barco. Para mim esta estrutura tem alma e por isso ela se reflete, ou aquela sombra se reflete na parede, fica na parede também como um desenho. E depois temos os desenhos do céu, que são estrelas que me foram oferecidas. Sou possuidora de 20 estrelas, sou uma mulher rica, como podem imaginar, porque o meu ateliê é mesmo ao lado do Observatório Astronómico de Lisboa, e teve a generosidade de me darem as declinações de 20 estrelas que eu acarinho e que têm os números e que eu adoro. E pronto, e agora só queria que vocês fruíssem estas peças e que as olhassem, e agradeço estarem aqui e terem vindo, e sinto muito feliz pela vossa companhia.